Gostaria de refletir com vocês esta noite sobre um texto que se encontra no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Em primeiro lugar, eu queria registrar que a igreja de Filipenses foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo enquanto ele fez a sua segunda viagem missionária. E lá naquela região ele deixou uma igreja, a igreja de Filipenses. E ele escreve uma carta para aquela igreja, ele escreve algumas recomendações para aquelas pessoas. Essa carta de Filipenses pode ser chamada de a Carta da Alegria. Aliás, o tema de nossa reflexão esta noite é uma vida de alegria. Uma vida de alegria. É o tema de nossa mensagem esta noite. Uma vida de alegria. Você pode estar se perguntando, mas como é possível ter uma vida de alegria nos tempos de hoje? É isso que nós iremos aprender com a carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipenses. Paulo havia começado essa igreja, inclusive, com um culto doméstico, na casa de uma mulher chamada Lídia. E foi ali onde tudo começou. Foi naquele culto em casa, naquele culto doméstico, que surgiu a igreja de Filipenses. Foi naquela região em que Paulo fundou a igreja em Filipenses. E o que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses? Está lá no capítulo 4, versículo 4. Está escrito: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu vou repetir. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou em outras traduções está escrito alegrai-vos. Se alegrem no Senhor. Se alegrem no Senhor. A carta de Filipenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo em que a palavra alegria aparece várias vezes. Várias vezes ao registro desse desafio que o apóstolo Paulo fez à igreja, de se alegrar. Paulo desafia a igreja em Filipenses a se alegrar. E eu andei refletindo sobre esse tema. E primeiro eu queria fazer uma breve distinção entre ser feliz e ser alegre. A felicidade, ela é algo que ocorre de fora para dentro. A felicidade, ela é por causa de. Eu estou feliz porque comprei minha casa nova. Eu estou feliz porque completei ano. Eu estou feliz porque fui aprovado num concurso, no vestibular. Estou feliz porque ganhei meu emprego. Sabe, a felicidade, ela depende de circunstâncias externas. Eu estou feliz por causa de. A felicidade é algo de fora para dentro, é algo que nos invade, é algo que nos proporciona um sentimento de bem-estar. Mas é de fora para dentro. É algo que acontece lá fora para impactar nossas vidas no plano interno. A alegria não. A alegria, ela é um movimento de dentro para fora. A alegria, ela independe das circunstâncias. A alegria, como fruto do Espírito, lá em Gálatas, é a alegria apesar de. Enquanto que a felicidade é por causa de, a alegria é apesar de. Eu falo da alegria como fruto do Espírito Santo, que está escrito lá em Gálatas. Mas o apóstolo Paulo convida a igreja de Filipenses a se alegrar. E ele diz, mais uma vez eu repito, se alegrem no Senhor.
se alegrem no Senhor. E eu fiquei imaginando, lendo a carta de Filipenses, eu percebo aqui vários momentos na vida de Paulo em que a alegria estava presente. A primeira delas está lá no capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15 de Filipenses. Eu vou ler o texto como está escrito na versão de hoje, da linguagem de hoje. E assim está escrito: Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda, pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. No capítulo 4 de Filipenses, no versículo 15 e diante, está o registro de Paulo, está o seu agradecimento à igreja de Filipenses pela ajuda que ele recebeu. Enquanto Paulo esteve preso, a igreja de Filipenses sustentou Paulo na prisão, porque naquela época, um preso, ele não tinha o sustento do Estado. Quem sustentava o preso era ele mesmo. E se fosse alguém menos abastado, se fosse alguém mais pobre, sem recursos, ele morreria de fome, morreria por alguma enfermidade. Mas a igreja de Filipenses estava lá, sustentando o apóstolo Paulo enquanto ele estava preso. E eu percebo que como é difícil a gente compartilhar algo, como é difícil a gente dar algo para o outro. E eu queria registrar a primeira alegria na vida de Paulo, a alegria em dar, a alegria em compartilhar, a alegria em estender a mão para quem precisa. E foi isso que a igreja de Filipenses fez com Paulo. Enquanto ele estava preso, enquanto ele estava encarcerado, a igreja o sustentou. A igreja entrou com uma provisão. E como está escrito, o apóstolo Paulo fala que os filipenses foram os únicos que o ajudaram enquanto ele estava preso. E como é difícil, irmãos, a gente se predispor a ajudar alguém. Eu mesmo, quantas vezes eu reclamei, eu murmurei, eu fiz algo ajudando alguém, mas murmurando, reclamando. E como é gratificante a gente poder ser útil na vida de alguém. Como é gratificante você se sentir como um instrumento de conquista na vida do outro. Seja uma ajuda financeira, seja uma carona, seja um estender a mão, seja um abraço, seja um conselho. Como é gratificante, como é precioso a gente poder estender a mão para quem precisa, ajudar o outro com alegria. E foi isso que a igreja fez. A alegria em dar, a alegria em compartilhar com o outro. E muitas vezes, em razão do nosso egoísmo, nós temos pensado apenas em nós mesmos, apenas no nosso conforto, apenas no nosso retorno. O que é que eu vou ganhar com isso? A gente precisa mudar, precisa aprender a mudar um pouco a nossa forma de pensar as coisas. Vamos cultivar no nosso coração a alegria em compartilhar, a alegria em dar, a alegria em estender a mão para alguém, ainda que seja uma ajuda financeira. Se está dentro de suas possibilidades e você pode fazer, faça com alegria. Faça com alegria. Alguém precisa de você. Essa pessoa que precisa de você pode estar aí do seu lado. Precisamos estender as mãos uns para os outros com alegria no coração. Uma segunda alegria que eu vejo na vida de Paulo, quando eu leio a carta aos Filipenses,
eu percebo que havia muita alegria em servir. Muita alegria em servir. Aliás, no capítulo 2 de Filipenses capítulo 2, versículo 14, assim está escrito: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Em Salmo 122 está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Eu queria fazer uma pergunta para você desta noite. Qual foi a última vez que você se alegrou por estar na casa do Senhor? Qual foi a última vez que você se alegrou por estar servindo ao Senhor? Qual foi a última vez em que você se alegrou ao pegar a Bíblia e ler, ou dobrar os joelhos e orar, ou participar de um culto de oração, ou participar do culto da família? Qual foi a última vez que você sentiu alegria no seu coração em poder fazer parte do serviço do Rei? Muitas vezes, com o passar do tempo, esfriamos o nosso amor. Esfriamos a nossa alegria em servir a Cristo. No início de tudo, da nossa conversão, por exemplo, tudo é tão novo. Estamos tão motivados, estamos a todo vapor. Estamos dispostos a tudo pelo Cristo. Mas com o tempo parece que esse primeiro amor se esfria. E a gente vai perdendo a alegria no servir. E servir a Deus passa mais a ser uma obrigação religiosa do que algo espontâneo. E quando a gente vem se perceber, a gente está vivendo apenas uma vida de religiosidade, uma vida vazia, uma vida de aparência, em que a gente vai para os cultos, a gente adora a Deus, a gente lê a Bíblia sem forças, a gente ora sem forças, a gente vai para a igreja sem forças, porque a gente perdeu a alegria de servir. Eu queria registrar aqui uma observação que eu tenho percebido na minha própria família mesmo. E eu não quero fazer isso. Quem sou eu para repreender alguém ou para dizer o que é certo ou o que é errado? Mas no começo, nos primeiros cultos da família, as nossas casas viviam cheias. Até nos encontros aqui pelo Instagram, nas primeiras lives, quantas pessoas participavam, né? E a gente percebe que com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo a alegria em servir a Cristo. Com o passar do tempo, as pessoas vão ficando para trás. E aquela empolgação, aquela motivação de eu quero participar, eu quero cantar, olha, eu quero levar a palavra, eu quero... Aquela predisposição em servir acaba se enfraquecendo. Aquela alegria, aquela vontade de servir a Deus e de ouvir a sua palavra acaba se perdendo. E quando a gente percebe, a gente está indo para os cultos de dia de domingo apenas por ir. Quando a gente se dá conta de si, a gente está apenas vivendo uma vida de religiosidade, uma vida de serviço no reino sem alegria. Porque servir a Deus sem alegria é mera religiosidade. Quando foi que você sentiu no seu coração a alegria, a explosão de dentro para fora, de poder cantar um louvor na sua igreja, ou de ler a Bíblia, ou de estar adorando ao Senhor? Com o passar do tempo, a gente acaba perdendo esse primeiro amor, mas o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, vamos servir a Cristo sem murmuração e sem contenda. Muitas vezes dentro da própria igreja, muitas vezes dentro da própria obra cristã, fazemos o nosso serviço reclamando, murmurando, gerando confusão uns com os outros, e a gente perde a alegria de servir. Vamos restaurar o primeiro amor.
Vamos restaurar a alegria em servir ao Senhor. O apóstolo Paulo fala: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Todo o ministério de Paulo foi centrado na alegria de servi-lo. Quando foi que você perdeu a alegria de servir ao Senhor? Não deixe que... Não adore ao Senhor apenas por lábios. Lá em Isaías, o profeta Isaías fala, Deus fala com o profeta e diz: esse povo apenas tem me adorado apenas com lábios, mas o seu coração está longe de mim. É quando a gente perde a alegria do servir. A gente endurece nosso coração, a gente esfria nossa alma e adora ao Senhor de forma tão mecânica, tão automática. A alegria no servir é o que dá o colorido para o nosso ministério. Alegria no sofrimento. Essa parece ser a mais difícil. Alegria no sofrimento. Ao ler a carta aos Filipenses, eu percebo que Paulo experimentou uma alegria no sofrimento. Eu vejo a alegria no compartilhar da carta aos Filipenses. Eu vejo a alegria no servir. Mas eu também vejo a alegria no sofrimento. Porque lá em Filipenses capítulo 1, versículo 12, veja o que está escrito. Quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Veja o que Paulo está dizendo para os Filipenses. Ele está dizendo: olha, igreja, tudo que aconteceu comigo serviu para o crescimento do Evangelho. E quando a gente vai lá para o livro de 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos 24 até o verso 28, a gente tem um breve relato do que aconteceu com o apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 até o 28, assim está escrito. Assim está escrito: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes com fome e sede e em jejum, muitas vezes com frio e nudez. Veja as coisas pelas quais o apóstolo Paulo passou. E o que o apóstolo Paulo fala? Tudo aquilo que ele tem passado serviu para o crescimento do Evangelho. Eu acho interessante que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses e ele convida a igreja a se alegrar, Paulo, ele está preso. Paulo está no cárcere. Veja, irmãos, Paulo convida a igreja a se alegrar. E esse convite à alegria não parte de alguém que está numa situação confortável, numa situação de luxo, mas esse convite a se alegrar parte de alguém que foi açoitado mais de 40 vezes, apanhou com varas, alguém que passou fome, alguém que passou frio, alguém que nas 3 viagens missionárias que fez sofreu naufrágios. O convite à alegria parte de alguém que experimentou o desamparo. O convite à alegria parte de alguém que está preso.
E a prisão de Paulo está aguardando ser libertado ou ser sentenciado à morte, a ser decapitado. Você pode estar dizendo: é muito fácil você me fazer um convite de alegria porque você não sabe o que eu estou passando. Mas o apóstolo Paulo, apesar de, ainda que ele estivesse passando por todos esses momentos de sofrimento, ainda assim, ele nos convida a sermos alegres. Ele nos convida à alegria. Ele convida a igreja de Filipenses a se alegrar. Não são as circunstâncias. Não é a sua realidade que vai condicionar a sua alegria. Porque, como eu falei no início, a alegria, diferentemente da felicidade, ela é de dentro para fora. A alegria é apesar de. A alegria independe do que eu recebo. Mas eu queria refletir com vocês alguns motivos pelos quais Paulo conseguiu cultivar essa alegria mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de dor, de sofrimento. E a primeira delas são as boas lembranças. São as boas lembranças. Em Filipenses capítulo 1, versículo 3, veja o que está escrito. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Paulo dizendo para a igreja de Filipenses: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor. Ora, muito me alegrei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido por oportunidade. Paulo está dizendo aqui como ele estava feliz por se lembrar da igreja de Filipenses. Por se lembrar talvez de como tudo começou. Lá naquele culto doméstico, surgiu uma grande igreja. As boas recordações de Paulo era o que o mantinha alegre. Era o que mantinha feliz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você passar por momentos de dificuldade, por momentos de desafios, por momentos de solidão, momentos de isolamento, do que você irá se recordar? O que você terá para se lembrar? Em momentos de dor, em momentos de angústia, o que você terá guardado na sua memória para se recordar? E Paulo está dizendo: como eu estou feliz por me lembrar de vocês. Eu estou preso aqui, mas eu me lembro. Eu me lembro de vocês. Eu me lembro de como é bom estar com vocês. São as lembranças, irmãos. São as lembranças que nos dão a nossa identidade. O que você tem feito para se lembrar amanhã? Na sua terceira idade, ou em momentos de tristeza, do que você irá se lembrar? Portanto, viva com alegria para amanhã poder se lembrar de algo bom. Mas não eram apenas as boas lembranças que mantinham Paulo dentro da alegria. O que manteve Paulo alegre, apesar de, foi que todo o seu ministério foi centrado na pessoa do Cristo. Como é possível alguém que apanhou tanto, alguém que foi encarcerado, alguém que passou fome, passou nudez, alguém que sofreu perseguição, como é possível alguém assim nos convidar à alegria? Sabe por quê? Porque o centro da vida de Paulo estava em Jesus Cristo.
A vida de Paulo girava em torno do Evangelho de Cristo. Paulo fala: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Há algumas perdas que nós sofremos que são perdas patrimoniais. São perda do emprego, perda de um salário, a perda de alguns bens. Mas há algumas perdas que têm a ver com a nossa constituição como pessoa. Há algumas perdas que desfiguram o nosso próprio caráter. Há algumas perdas que a gente tem que acabam carregando alguns pedaços da gente. E o apóstolo Paulo fala isso na carta aos Filipenses, que ele perdeu o seu prestígio como um cidadão romano e as pessoas não olhavam para ele como antes. Muitas vezes, ao perdermos algum prestígio social, alguma posição social, o olhar das pessoas sobre nós muda. Paulo havia perdido a fartura. Paulo havia perdido a sua condição de membro dos conselhos dos fariseus. Paulo, além de perder coisas materiais, ele perdeu também parte daquilo que ele era. E muitas vezes essa perda, a perda que leva a pedaços de nós, a perda que desfiguram a nossa essência, são perdas mais difíceis de lidar. Perdas como: eu tinha um padrão de vida, eu morava em um determinado lugar e tenho que morar em outro. Eu tinha um carro X, agora eu tenho que ter um carro Y. Eu frequentava determinados lugares, agora eu tenho que frequentar outros. Perda de como as pessoas me veem hoje e como elas me viam antes, depois que eu talvez me converti. Depois que eu comecei a anunciar o Evangelho, por exemplo. Você pode estar experimentando isso, essas perdas. Você pode estar experimentando dor. Quantas pessoas não perderam entes queridos nesse período de pandemia? E quando a gente perde alguém, parece que um pedaço de nós vai junto com ela também. Quantas pessoas perderam seus empregos? Perderam seu padrão de vida? Quantas pessoas estão sofrendo? Mas Paulo nos convida à alegria. Porque quando a gente coloca Jesus Cristo no centro da nossa vida, a gente consegue ser alegre no apesar de. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. O centro da obra missionária de Paulo era Jesus Cristo. Inclusive, Paulo fala em Filipenses, na carta aos Filipenses, Paulo fala que apesar de ter perdido tudo, ele ganhou no Evangelho. Apesar de ter perdido tudo, apesar de ter perdido seu prestígio, ter perdido a sua posição social, ele tinha ganhado em Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 está escrito: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo está dizendo que tudo que ele tinha, comparado ao conhecimento pleno de Jesus Cristo, era como nada para ele. Como eu posso ser alegre no sofrimento? Boas lembranças, centrar a minha vida em Cristo, e uma terceira coisa, mudar a perspectiva. Paulo, apesar de ter perdido o seu prestígio e de ter perdido a sua condição social, Paulo enxergou isso como uma forma de crescimento do próprio Evangelho. Muitas vezes enxergamos apenas a dor, enxergamos apenas a perda, enxergamos apenas a porta fechada, mas deixamos de enxergar aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E aí, quando nós mudamos a nossa perspectiva, e aí quando a gente passa a pensar no plano espiritual,
quando começamos a pensar no que Deus quer, a gente consegue ser alegre. Porque a gente passa a enxergar tudo o que acontece na nossa volta à luz de Jesus Cristo. A gente passa a enxergar tudo o que acontece na nossa volta de acordo com o que Deus quer fazer com nossas vidas. Paulo está dizendo, olha, eu perdi tudo, mas tudo que eu perdi serviu para que eu crescesse no conhecimento pleno do Evangelho. Eu e você precisamos ter essa perspectiva. Embora pareça que você esteja perdendo, que você esteja no sofrimento, você pode enxergar numa perspectiva espiritual algo de bom nisso tudo. Paulo considerava todas aquelas coisas como esterco, como nada, comparado com o conhecimento pleno acerca de Jesus Cristo. E Paulo estava dizendo, quanto mais eu perco, quanto mais eu sofro, quanto mais eu sou perseguido, mais eu sinto prazer em servir ao Senhor. Mais eu sinto prazer, mais eu sinto alegria em anunciar o Evangelho. Alegria em dar, alegria no servir, alegria no sofrimento. Como ser alegre no sofrimento? Como manter a alegria no sofrimento? Cultivando boas lembranças, centrando a nossa vida em Cristo Jesus e começando a dimensionar a nossa realidade a partir de um plano espiritual. A não enxergar apenas esse plano terreno, mas enxergar o plano espiritual, a olhar além e mudar a perspectiva. Enxergar na perda, enxergar no sofrimento uma oportunidade para nos aprofundarmos na pessoa do Cristo. Paulo escreve na carta aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Em Neemias capítulo 8, versículo 10 está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Como é que você consegue estar de pé? Como você consegue passar por tudo isso e ainda continuar alegre? Porque a alegria é a nossa força. Porque tudo posso naquele que nos fortalece. Eu queria caminhar para o final desta reflexão dizendo: por quê? Por que eu preciso me alegrar no apesar de? Por que eu preciso me alegrar? Porque em Salmo 35 está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu e você precisamos nos alegrar, porque a alegria é esperança. O sofrimento pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Vai amanhecer. E quando a gente se alegra, a gente passa a ter esperança. E como a gente precisa ter esperança em momentos como esse. Portanto, se alegrem. Se alegrem no apesar de. A alegria ela não é de fora para dentro. A alegria ela independe das circunstâncias. A alegria ela tem que estar presente no apesar de. Porque quando você buscar se alegrar, você vai encontrar forças. Porque está escrito: a alegria do Senhor é nossa força. Quando você se alegrar, você vai ter esperança, porque está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu queria dizer para vocês que a alegria é uma decisão. Paulo está dizendo: alegrem-se, alegrem-se. Outra vez eu repito: alegrem-se no Senhor. Onde você tem buscado a sua alegria? Nas compras?
nos prazeres momentâneos do mundo, no prestígio, na reputação. Nada disso lhe trará uma alegria plena, mas é a alegria no Senhor que nos preencherá, que nos conduzirá a suportar todas as adversidades. Eu preciso me alegrar no Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa nos despertar para buscarmos ter uma vida de alegria. Porque o nosso foco, a nossa perspectiva tem que ser além. A nossa perspectiva ela tem que ser além desse plano terreno. Vamos continuar gerindo a nossa realidade humana aqui na Terra. Mas precisamos sim também focar a nossa perspectiva no plano espiritual, focar a nossa perspectiva no Cristo Jesus. E quando eu lembro do sacrifício de Jesus, quando eu lembro que Jesus me ama, quando eu lembro que Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos, quando eu lembro que nós somos o melhor de Deus, eu tenho motivos suficientes para ficar alegre. Começa a pensar nessas coisas. Começa a busca dentro de você essa alegria pelo simples fato de ser salvo pelo Cristo. Ainda que você não tenha motivos para ser alegre, pensa que a salvação foi um presente dado por Deus para você e para mim. Isso já é suficiente para que nós nos mantenhamos alegres. O Senhor nos ama. Jesus morreu na cruz para nos dar vida eterna. Isso é motivo suficiente para nos mantermos alegres. A carta da alegria, escrita à igreja dos Filipenses, foi uma carta escrita por alguém que foi açoitado, alguém que apanhou, alguém que passou fome, alguém que sofreu naufrágio. Foi escrita por alguém que estava preso, alguém que estava aguardando uma sentença de morte ou uma sentença de liberdade. Foi Paulo, no apesar de, quem escreveu a carta da alegria. Portanto, a alegria não depende das circunstâncias. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu queria agradecer a presença de vocês. Dizer que a reflexão fica gravada aqui no meu Instagram, mas também fica gravada no YouTube, no meu canal. Inclusive todas as outras mensagens que eu trouxe aqui para vocês estão lá no YouTube também, desde o primeiro culto que eu tenho feito aqui pelo Instagram, tá tudo lá no YouTube. Então você pode acompanhar essas mensagens aqui pelo Instagram, que também fica gravado, ou pelo meu canal no YouTube. Eu queria encerrar a reflexão desta noite fazendo um convite para vocês. Alegrem-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Que Deus nos abençoe. E eu espero encontrá-la novamente no próximo sábado, às 18 horas, aqui neste momento de reflexão. Que Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nesta live. Que Deus nos abençoe grandemente. Alegre-se no Senhor.